Boa noite. Hoje à noite nós vamos caminhar por ruas quentes, subir escadas de barro e ouvir vizinhos discutindo sobre tâmaras como se fossem pedras preciosas. Você está em Ur, uma cidade onde os deuses têm nomes longos, o pão tem gosto de poeira e o silêncio entre as casas fala mais que muita gente. Prepare-se para um dia inteiro sobre o sol da Mesopotâmia, vivendo uma rotina tão antiga quanto o primeiro boletim de impostos conhecido. E sim, você provavelmente não sobreviveria a isso. O calor já eliminaria metade da sua energia antes do meio-dia. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são por aí. Agora, apague as luzes e vamos juntos entrar na viagem de hoje. Você acorda com o som de um jarro sendo colocado sobre o chão de barro. Alguém está no andar de baixo. Sua tia, provavelmente, tentando organizar o estoque de tâmaras com o mesmo sistema de contagem que ninguém entende, mas todo mundo finge respeitar. O céu ainda está numa fase azul esbranquiçada, sem pressa para brilhar. O sol começa a escorregar por trás do zigurate ao longe, e o calor do dia anterior ainda está guardado nos tijolos do telhado onde você dormiu. Dormir no telhado é uma tradição e também uma questão de sobrevivência. No térreo, o calor vira um abraço úmido e pegajoso. Você desce devagar pela escada de barro, com os pés descalços e os olhos ainda meio fechados. No caminho, pisa numa casca de tâmara seca e escorrega um pouco. É a segunda vez nesta semana. A casca, claro, sobreviveu melhor que seu orgulho. Lá embaixo, sua avó já está sentada perto da porta de junco, costurando algo que parece uma bolsa, mas que pode acabar virando um chapéu, dependendo do humor dela. Ela comenta que a umidade está incomodando os ossos do tempo de Sargão. Você não sabe exatamente quantos anos ela tem, e ninguém ousa perguntar. Você sai para a rua e sente o calor começar a subir pelas pernas como um chá morno. A poeira gruda na pele. O ar tem cheiro de fumaça leve, pão de cevada e algo indefinido que você aprende a não questionar. Do outro lado da viela, o vizinho está em cima de uma escada tentando consertar o teto com uma mistura de barro e teimosia. Ele grita para alguém lá dentro: "Cadê o barro de segunda fermentação?" Uma frase que, se dita fora de contexto, poderia ser confundida com poesia. Você segue pela rua. As casas são baixas, com paredes de barro rachadas que lembram mapas de desertos imaginários. Pombas sobrevoam o céu em voos lentos, como se também estivessem esperando algo acontecer. Ao virar a esquina, encontra um grupo de crianças jogando com pedrinhas pintadas. Elas criaram um jogo novo, chamado Quem Irrita Mais o Deus do Vento. Ninguém sabe como se vence, mas aparentemente envolve muito grito e correr em círculos. Mais adiante, um homem velho empurra um carrinho de madeira cheio de tábuas de argila recém-marcadas. Uma delas cai e quebra. Ele suspira e diz, sem olhar para ninguém: "Era só um pedido de desculpas do prefeito ao padeio, nada importante." Você chega ao poço da praça. Algumas mulheres lavam potes, outras apenas conversam. Uma delas comenta que viu uma cabra nascer com manchas no formato do símbolo de Enki. Outra diz que viu o mesmo, mas no formato de um peixe. Historiadores ainda discutem se esses relatos têm valor ou se é só fofoca sagrada com sotaque rural. Você se senta na sombra curta de uma palmeira. Uma senhora lhe oferece tâmares. Você aceita, mesmo sabendo que elas têm gosto de passado e areia. Ela ri. "Essas são boas, vieram de Eridu. As de Ur andam meio temperamentais." Do outro lado da praça, um escriba tenta convencer um grupo de jovens de que aprender cuneiforme é divertido. Ele falha. Um dos jovens pergunta se pode usar os símbolos para escrever músicas românticas. O escriba finge não ouvir. Você decide não seguir para o mercado ainda. Em vez disso, caminha até a beira do canal.
O rio brilha como se soubesse que é o verdadeiro governante da cidade. Tudo depende dele, desde o humor dos agricultores até a frequência das discussões sobre peixes roubados. Perto da margem, um homem tenta ensinar seu filho a remar. A criança parece mais interessada em bater o remo na água e gritar que é um crocodilo. Você observa com aquele tipo de sorriso que não se forma, mas se sente. Lá no fundo, o som de um instrumento de corda mal afinado ecoa por entre as casas. É bonito, do jeito que só algo imperfeito pode ser. Um cão magro passa trotando, com um pedaço de tecido na boca. Ninguém tenta impedir. Talvez ele esteja apenas contribuindo com a estética geral da cidade. A manhã segue sem pressa. E você, com a cabeça encostada num muro quente, começa a cochilar de novo. Mesmo sabendo que a tarde será longa, barulhenta e provavelmente cheia de gente tentando vender você por engano. Mas por agora, tudo está quieto. Tudo está no lugar. Você segue em direção ao mercado com a leve hesitação de quem sabe que, uma vez entrando, será difícil sair sem um pote de algo que não pediu. As ruas estão mais movimentadas agora, com comerciantes abrindo tendas e pendurando cordas de tecido que balançam ao vento, como bandeiras de intenções confusas. O chão está quente o suficiente para assar um pão raso, e o ar tem aquele cheiro inconfundível de gente, cabra e especiarias mal misturadas. Ao se aproximar da entrada principal, você avista o homem com 7 sandálias. 7? Nenhuma igual. Ele usa 2 nos pés, 3 penduradas no cinto, uma amarrada no ombro como um acessório de moda primitiva e uma na mão, que ele chacoalha no ar sempre que alguém o ignora. Proteção contra mal-olhado e sapatos roubados, ele explica, como se fosse óbvio. Um espírito confuso é um espírito inofensivo. Ele oferece uma tâmara coberta de pó. Você recusa, mas agradece com um gesto que aprendeu com sua tia, um levantar de sobrancelha e uma pequena inclinação da cabeça. Funciona 60% das vezes. O mercado é um labirinto de sons, tambores leves, vozes negociando, cabritos impacientes. Você caminha entre bancas de potes, cestos, tecidos e frutas. Uma mulher tenta lhe vender um unguento que promete proteger contra sonhos perturbadores e sogras coléricas. Você quase pergunta se funciona retroativamente. Logo adiante, um jovem tenta equilibrar 2 ânforas enquanto grita ofertas de peixe seco, que, segundo ele, ainda tem alma. Um exagero considerando o cheiro, mas você dá de ombros. Há exageros piores por aqui, como o vendedor de cebolas que jura que a sua mercadoria foi aprovada pelos próprios deuses. Ninguém tem coragem de pedir provas. Você se detém diante de uma banca modesta, onde um senhor calvo vende tâmaras recheadas com queijo de cabra e fragmentos de nozes. Ele tem um bigode que parece ter passado por 3 dinastias diferentes. Ele te observa com olhos cansados, mas atentos. Você tem mãos de quem escreve, diz ele, como se isso fosse um insulto velado. Antes que você possa responder, uma criança passa correndo e esbarra em você, derrubando um cesto de tâmaras ao chão. O velho suspira com teatralidade. Os deuses dão e os sobrinhos tiram, murmura. Você ajuda a recolher as frutas, enquanto ele resmunga sobre o sumério médio estar cada vez mais malcriado. Uma mulher encostada em uma pilha de tecidos coloridos canta baixo uma melodia repetitiva. Você reconhece a letra, é uma adaptação de uma antiga prece a Star, transformada em jingle para vender tinturas naturais. Historiadores ainda discutem se essa prática era aprovada pelos templos ou se era apenas um exemplo precoce de marketing espiritual. Mais adiante, um grupo de homens debate fervorosamente o preço da cevada. Um deles afirma que a colheita será fraca porque o zigurate da cidade vizinha projetou sombra demais este mês. Outro rebate dizendo que a sombra é uma bênção, exceto quando não é. Você não entra na conversa. Eles levariam horas para definir o que é uma bênção. Entre as bancas, você nota um espaço de sombra onde 3 músicos tocam instrumentos rudimentares. O som é hipnótico, como se alguém tivesse transformado poeira em música.
Você se senta por um instante, apreciando o momento em que o mercado respira sem falar. Uma criança dança ao lado, os pés batendo ritmicamente contra o chão duro. Um dos músicos sorri para ela e muda o ritmo. Ela acompanha, sem perder o equilíbrio. Você se lembra de que veio comprar corda e um novo cinto, mas já passou 1 hora e sua sacola contém apenas um pote de mel com sabor indecifrável e um pequeno amuleto em forma de peixe. O vendedor garantiu que ele repele maus preságios e atrai conversas interessantes. Você ainda não decidiu se foi um bom negócio. No centro do mercado, há uma plataforma de pedra onde um homem vestido com um manto azul lê leis em voz alta. Ele fala como se estivesse tentando convencer os pássaros. Você ouve fragmentos. Se um burro fugir durante a lua cheia, seu dono deverá oferecer pão 3 vezes ao templo de Nana. Algumas escutam atentamente, outras dormem em pé. Um cão deita na sombra da plataforma como se fosse o juiz supremo da tarde. Você passa ao lado de um perfumista. Ele tem dezenas de frascos, cada um com uma tampa diferente. Ele oferece uma amostra chamada Alívio de Enlil. Você sente o cheiro. É basicamente barro molhado e algo vagamente cítrico, curiosamente reconfortante. Perto da saída, reencontra o homem das 7 sandálias. Agora ele está explicando para um grupo de jovens que uma das sandálias é feita com couro de cabra que sonhava com a aposentadoria. Ninguém entende, mas todos acenam respeitosamente. Você também. A tarde avança. O sol ainda é cruel, mas a brisa começa a soprar com mais firmeza. O mercado perde um pouco da intensidade. Alguns fecham as tendas, outros apenas se sentam e encaram o nada por um tempo. É o tipo de pausa que parece significar algo, mas talvez seja só cansaço. Você se afasta devagar, com os passos pesados, mas com a cabeça cheia de imagens e com um leve cheiro de peixe na roupa que você espera que ninguém perceba mais tarde. Afinal, ainda há muito dia pela frente. E alguém mencionou um javali que prevê o futuro. Você deixa o mercado para trás e caminha pelo caminho de pedras irregulares que leva ao templo de Nana, o deus da lua. O ar aqui é diferente, mais fresco, mesmo com o sol a pino. O cheiro de incenso flutua suave, como um convite para desacelerar. Algo que você agradece secretamente, porque seu corpo já está pedindo uma pausa digna. À medida que se aproxima do templo, os detalhes ganham vida. Os muros de tijolos de barro queimado exibem símbolos cuneiformes esculpidos que contam histórias de reis e deuses, batalhas e banquetes, tragédias e bênçãos. Você estica o pescoço para tentar decifrar as imagens, mas é mais divertido deixar que a imaginação faça o trabalho. Quem sabe aquele personagem de barba longa não esteja só reclamando do trânsito na antiga Ur. Você entra pelo pátio, onde alguns sacerdotes com túnicas claras se movem lentamente, quase como se estivessem participando de uma dança invisível. Eles carregam vasos e cantam cânticos em uma língua que soa como um sussurro de vento misturado com água corrente. Historiadores ainda discutem se essas canções eram realmente para os deuses ou para ajudar a passar o tempo durante longas esperas, porque, convenhamos, esperar faz parte da vida desde que o mundo é mundo. Perto do altar, uma jovem sacerdotisa está oferecendo tâmaras e pão de cevada aos presentes. Ela sorri ao vê-lo, como se reconhecesse alguém que sabe o valor de um presente simples. Você aceita um pedaço do pão, que tem uma textura densa e um sabor que lembra um bolo de aveia mal dormido, mas de um jeito reconfortante. Enquanto mastiga lentamente, você observa as pessoas ao redor. Uma criança brinca com um pequeno barro-cor, uma espécie de brinquedo feito de argila moldada. A ideia de brinquedos de barro parece estranha para você, mas também acolhedora, como se o tempo tivesse sido gentil ao não apressar essas pequenas alegrias. O sol começa a se pôr e a luz dourada pinta as paredes do templo com um brilho quente. Você se senta num banco de pedra, ouvindo o som distante de água corrente de um aqueduto próximo. A calma do lugar é quase hipnótica, um convite para que você desacelere ainda mais, mesmo que só por alguns minutos.
De repente, um velho sacerdote começa a contar histórias de Enki, o deus das águas e da sabedoria. Ele descreve como Enki criou a humanidade para aliviar o trabalho dos deuses, o que soa como a primeira piada interna da história, já que claramente os humanos acabaram com mais problemas do que ajudaram a resolver. Você sorri com isso, sentindo que está começando a entender um pouco mais desse mundo antigo, onde os deuses estavam sempre um passo à frente e você, um mero mortal, tentava acompanhar o ritmo. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que mencionaram outro dia? Pois é, aqui as coisas não ficam muito atrás. Os sacerdotes usavam misturas de óleos, ervas e, sim, esterco, acreditando que protegiam a pele do sol. Historiadores ainda discutem se era mais eficaz ou simplesmente um ritual para mostrar devoção. Você fecha os olhos por um instante, deixando o som do templo envolver você. O cheiro de incenso, a textura áspera das pedras sob as mãos, o calor suave da tarde, tudo contribui para essa sensação de estar presente em um momento que parece suspenso no tempo. Ao abrir os olhos, percebe que a noite está se aproximando rapidamente. As estrelas começam a surgir no céu, tímidas e dispersas, anunciando que é hora de seguir para casa, para o conforto do lar onde, com sorte, o silêncio será seu melhor amigo. Mas antes, você dá um último olhar para o templo, como quem guarda uma lembrança preciosa. Afinal, amanhã será um novo dia, entre tâmaras e silêncios, e o ciclo continuará. Você deixa o templo para trás, sentindo a brisa noturna refrescar seu rosto e trazer aromas de jasmim e terra úmida. A cidade antiga ganha um ritmo próprio à noite, com passos mais lentos e vozes sussurradas. Você caminha pelas ruas estreitas, iluminadas por lanternas de barro que lançam sombras dançantes nas paredes de adobe. Enquanto anda, percebe os detalhes que só aparecem quando o sol se esconde. Uma porta entreaberta de uma casa simples, onde uma mulher prepara pão sobre uma pedra quente. Crianças dormindo no chão com cobertores finos, e um velho sentado na soleira, balançando os pés e contando histórias silenciosas às estrelas. Você se lembra das histórias que ouviu sobre como as pessoas aqui acreditavam que a noite era um momento sagrado para conversar com os ancestrais, um momento para desligar dos afazeres e deixar a mente flutuar. Talvez seja por isso que, até hoje, algumas culturas valorizam o silêncio e a contemplação ao cair da noite. No caminho, você cruza com um homem carregando um vaso de água, cuidadosamente equilibrado na cabeça. Você quase tropeça ao admirar sua habilidade. Quem disse que equilíbrio não é uma arte milenar? Historiadores ainda discutem se essa prática veio de necessidade ou de costume social, mas você sabe que para ele é só o jeito mais prático de transportar líquidos. Você passa pela praça principal, onde um pequeno grupo de homens discute as recentes leis que regulam o comércio de tecidos e especiarias. Um deles diz que a nova regra para medir a qualidade do linho é baseada na quantidade de fios por polegada, enquanto o outro argumenta que o valor real está no toque. Você sorri, pensando que essa discussão poderia muito bem acontecer numa feira de tecidos de hoje, com debates acalorados sobre algodão egípcio versus linho irlandês. Mais adiante, um jovem caminha com uma corda enrolada no ombro. Você reconhece o objeto da sua lista de compras. Ele parece tão tranquilo que quase acha que pode lhe entregar a corda sem que você precise puxar seu saco por isso. Mas você sabe que no mercado nada é tão simples assim. Ao se aproximar da sua casa, você nota a luz fraca da lamparina através das janelas de madeira. O cheiro de cevada fermentada e pão fresco invade o ar, prometendo um descanso merecido. O som distante de uma harpa toca suavemente e você se sente agradecido pela simplicidade dessa noite antiga. Antes de entrar, você observa o céu estrelado e pensa na vastidão do universo, imaginando que talvez um dia, alguém lá do futuro, você, quem sabe, contaria essas histórias para ajudar outros a desacelerar, relaxar e se conectar com o passado. Você respira fundo, pronta para fechar os olhos, mas não sem antes se lembrar daquela curiosa prática.
Os mesopotâmios usavam óleos perfumados extraídos de plantas raras para ajudar a relaxar e induzir bons sonhos. Historiadores ainda discutem se esses aromas realmente funcionavam ou se era só mais uma forma de relaxar depois de um dia cheio. A porta range suavemente enquanto você entra, e o mundo antigo se transforma em um refúgio tranquilo, onde as memórias de tâmaras e silêncios se misturam com o conforto do lar. Você se acomoda no interior fresco da sua casa de barro, sentindo o chão de argila fria sobre os pés descalços. O crepitar suave de um pequeno fogo na lareira oferece uma companhia silenciosa, enquanto a luz das lamparinas dança nas paredes, lançando sombras que parecem ter vida própria. É uma cena que, apesar dos séculos, carrega uma familiaridade quase reconfortante. Enquanto observa o espaço, você nota os detalhes cotidianos. Uma cesta de tâmaras maduras repousa sobre uma mesa de madeira rústica. Um conjunto de potes de cerâmica, alguns com pequenos rótulos em cuneiforme, estão alinhados perto do fogão de barro, provavelmente contendo azeite, mel e especiarias. A simplicidade desses objetos esconde uma complexidade de usos e histórias, cada um com seu propósito específico no dia a dia. Você se lembra de como as rotinas mesopotâmicas eram cuidadosamente estruturadas. As manhãs começavam cedo, com o canto do galo anunciando que era hora de cuidar dos animais e preparar as primeiras refeições. A cevada, base da alimentação, era transformada em pães, cervejas e mingaus, alimentos que, apesar da simplicidade, sustentavam o corpo e a alma. Mas nem tudo era tão simples. As noites, por exemplo, eram dedicadas a rituais e preces. As famílias acendiam pequenas lamparinas e ofereciam bênçãos aos deuses, pedindo proteção e bons sonhos. Historiadores ainda discutem se essas práticas tinham algum efeito real ou se serviam principalmente para acalmar os temores noturnos. Mas para você, o conforto estava na intenção, não no resultado. Você se senta em um tapete trançado e retira do bolso um pequeno amuleto, talvez o mesmo que comprou no mercado. Um peixe de pedra polida que, segundo o vendedor, afasta o azar e atrai conversas agradáveis. Você sorri ao pensar que, mesmo em tempos tão antigos, havia um senso de humor sutil e um toque de superstição leve, não muito diferente das crenças modernas. No canto da sala, uma jarra com água fresca aguarda, enquanto um prato com pedaços de queijo de cabra e tâmaras convida a um lanche sereno. Você pega um pedaço de pão e mergulha no mel, sentindo a doçura natural que traz uma sensação de aconchego quase infantil. Um momento simples, mas que parece ancorar você no presente e na história. Você escuta o som distante de vozes e passos na rua, enquanto uma brisa suave balança a cortina da janela. É o mundo lá fora, cheio de vidas entrelaçadas, onde cada pessoa tem seu papel na grande tapeçaria mesopotâmica. Talvez amanhã você acorde e repita as mesmas ações, mas hoje permite-se apenas observar, sentir e ser. Você se lembra da invenção da escrita cuneiforme, um marco que transformou para sempre a forma como os humanos registram suas vidas. Você imagina os escribas com suas ferramentas de cálamo, pressionando cuidadosamente os caracteres em tabuletas de argila, criando documentos que, séculos depois, ainda nos contam suas histórias. Historiadores ainda discutem se a escrita nasceu apenas por necessidade administrativa, ou se também tinha um propósito artístico e espiritual. O fogo na lareira reduz sua intensidade, as chamas tornam-se sombras tênues e o ambiente se acalma. Você fecha os olhos lentamente, permitindo que as memórias da antiga Mesopotâmia se misturem com seus próprios sonhos. Entre tâmaras e silêncios, o passado e o presente se encontram, embalando você numa noite serena. Você desperta com os primeiros raios do sol filtrando-se por uma fresta da janela de madeira. O cheiro familiar do pão fresco e da cevada fermentada anuncia o início de mais um dia na Mesopotâmia antiga.
Levanta-se devagar, sentindo o frescor do chão de barro sob os pés e se prepara para seguir a rotina que acompanha há dias, meses, quem sabe anos. Ao sair de casa, você percebe o movimento crescente das ruas. Comerciantes organizam suas barracas, anunciando os produtos com vozes baixas e pacientes, como se todos compartilhassem um código silencioso de respeito mútuo. O mercado é um mosaico de cores, sons e aromas. Tâmaras suculentas, tecidos tingidos com pigmentos naturais, cerâmicas de formas variadas e especiarias que provocam uma sinfonia olfativa no ar. Enquanto anda entre as barracas, você observa um artesão moldando delicadamente um vaso de barro. Seus dedos ágeis e experientes parecem dançar sobre a argila, dando forma a algo que, embora comum, carrega um significado especial para quem o cria e para quem o usará. Historiadores ainda discutem se esses objetos tinham uma função puramente prática ou se eram também símbolos de status e identidade. Você se detém diante de uma banca que vende remédios e poções. Um velho curandeiro oferece misturas feitas de plantas e minerais, prometendo alívio para as dores do corpo e da alma. Entre as receitas, você reconhece ingredientes que ainda hoje são usados em fitoterapia, um lembrete de que, apesar do tempo, a busca pelo equilíbrio continua. Um pouco mais adiante, crianças brincam com brinquedos simples feitos de madeira e argila, rindo e correndo enquanto imitam os adultos. É um espetáculo encantador que traz uma sensação de leveza, mesmo diante das responsabilidades que virão com o crescimento. Você sorri, imaginando que, no fundo, as preocupações da infância são universais. Enquanto observa tudo isso, você percebe uma jovem mulher sentada ao lado de um poço, penteando lentamente o cabelo. A cena é tranquila, quase uma pintura em movimento. Ela parece alheia ao mundo apressado, concentrada em cada gesto delicado. Historiadores ainda discutem o papel das mulheres na Mesopotâmia, se eram figuras passivas ou participantes ativas da vida social e econômica. Talvez, você pensa, elas eram um pouco de ambos, navegando entre expectativas e desejos. Você se aproxima e cumprimenta a mulher, que responde com um sorriso suave. Ela oferece tâmaras, um gesto simples de hospitalidade, e você aceita sentindo a doçura e a textura macia. A conexão silenciosa entre vocês é um lembrete de que, mesmo em tempos tão antigos, a humanidade compartilhava momentos de gentileza que atravessam o tempo. O sol sobe alto, aquecendo as pedras das ruas e ativando os aromas da cidade. Você se prepara para continuar sua jornada, consciente de que cada passo é uma oportunidade de descobrir mais sobre esse mundo entre tâmaras e silêncios, onde a vida pulsa com ritmo próprio. Antes de partir, você relembra que os mesopotâmios foram pioneiros na criação de sistemas de irrigação, uma inovação que transformou a agricultura e possibilitou o florescimento das primeiras cidades. Historiadores ainda discutem se esses avanços foram impulsionados pela necessidade ou pelo desejo de controlar a natureza. Você respira fundo, sentindo o calor do dia e segue em frente, pronto para absorver cada detalhe dessa história suave e fascinante, onde a vida pulsa com ritmo próprio. Você caminha ao longo das margens do grande rio Eufrates, sentindo a brisa leve acariciar seu rosto e o som da água corrente embalando seus passos. A paisagem é tranquila, com árvores de tamareira alinhadas ao longo da margem, suas folhas sussurrando histórias antigas no vento. Aqui, a natureza parece fazer uma pausa, como se respeitasse o ritmo sereno da vida que acontece à sua volta. Enquanto avança, nota pescadores preparando suas redes para o dia que se inicia. Eles trabalham com uma calma quase meditativa, lançando e recolhendo as armadilhas, de modo que até você sente vontade de aprender, ou pelo menos fingir que sabe o que está fazendo, porque, convenhamos, não é fácil. Você observa um deles puxar uma rede e revelar pequenos peixes brilhantes, reluzentes sobre o sol matinal.
Pescadores da Mesopotâmia dependiam dessas capturas para complementar sua dieta, além das tâmaras e cevada. É curioso pensar que, mesmo com toda a tecnologia atual, o ato simples de pescar ainda tem um charme especial. Perto dali, mulheres lavam roupas na margem, usando pedaços de argila para ajudar na limpeza. Uma técnica que pode parecer estranha hoje, mas que é incrivelmente eficiente para remover manchas. Historiadores ainda discutem se o uso da argila era apenas prático ou se também tinha um significado ritualístico relacionado à purificação. Você segue seu caminho até um campo onde trabalhadores cuidam da terra irrigada. O brilho da água reflete o céu azul e o som suave do fluxo se mistura com o murmúrio distante das vozes humanas. A irrigação foi uma das maiores invenções da Mesopotâmia, permitindo que cidades florescessem em meio ao deserto. Você se imagina em meio a esse cenário, sentindo a terra úmida sobre as mãos e o cheiro fresco da vegetação. Talvez até sentindo uma leve coceira causada pelas tâmaras, que, surpreendentemente, serviam não só para comer, mas também para fazer bebidas fermentadas e até remédios para insônia. Historiadores ainda discutem a eficácia dessas curas caseiras, mas você, que está escutando essa história para relaxar, pode simplesmente imaginar a sensação sem se preocupar se funciona de verdade. Enquanto o sol começa a subir no céu, você se deita sob a sombra de uma tamareira, permitindo que o som da água e o farfalhar das folhas embalem seus pensamentos. É um momento de pausa, um convite para desacelerar, respirar e se conectar com um mundo que, apesar de distante no tempo, pulsa com uma serenidade quase mágica. Você fecha os olhos e se deixa levar, sabendo que a história entre tâmaras e silêncios ainda tem muito a revelar, enquanto a antiga Mesopotâmia continua a sussurrar seus segredos sob o calor gentil do sol. Você se levanta lentamente, sentindo a maciez da terra sob seus pés descalços, e segue até o coração da cidade, onde o zigurate, a imponente pirâmide de degraus, se ergue contra o céu claro. A estrutura monumental, feita de tijolos de barro cozidos, parece tocar as nuvens, como se buscasse conversar diretamente com os deuses. Ao caminhar pelas escadarias, você sente a textura áspera dos degraus sobre as mãos, cada um carregando séculos de passos e histórias. Você pensa nas pessoas que subiram aqui antes de você, sacerdotes, reis, cidadãos comuns, todos buscando respostas ou conforto em meio às incertezas da vida. Historiadores ainda discutem se o zigurate era realmente um templo ativo ou mais um símbolo de poder e organização social. No topo, a vista da cidade se abre como um tapete de casas de barro, ruas sinuosas e jardins secretos. Você respira fundo, sentindo o vento suave que carrega o cheiro de tâmaras maduras e da cerâmica recém-feita. Um leve sorriso escapa, porque, embora a arquitetura seja antiga, a sensação de estar no alto, observando o mundo lá embaixo, é algo que ainda entendemos até hoje. Enquanto contempla a paisagem, você lembra que os mesopotâmios foram os primeiros a desenvolver sistemas legais escritos, com o famoso Código de Hammurabi. As leis cobriam tudo, desde comércio até punições, e algumas parecem até hoje bastante curiosas, como a regra de que se alguém causar dano ao olho de outro, deve perder o próprio olho. Historiadores ainda discutem se essas leis eram realmente aplicadas com tanta rigidez ou se serviam mais como diretrizes para manter a ordem. Você imagina o juiz na praça pública, segurando a tabuleta de argila com as leis, enquanto a multidão observa em silêncio. Talvez, pensa você, a rigidez da justiça antiga tenha sido um modo de dar segurança em tempos incertos, algo que até hoje buscamos, em versões um pouco menos literais, claro. Descendo do zigurate, você passa por um mercado de objetos pequenos e curiosos,
Amuletos em forma de olhos para proteção, figuras de animais esculpidas e pequenos recipientes de vidro colorido. Você pega um desses amuletos e sente um leve calor, quase como se estivesse carregando uma parte daquela antiga magia. Você continua seu passeio pela cidade, absorvendo o ritmo lento e constante do dia que avança. A sensação de estar presente em um lugar onde tudo começou, a escrita, a lei, a arquitetura monumental, faz você se sentir pequeno, mas parte de algo maior. Antes de seguir para sua próxima parada, você pensa em como o silêncio entre os sons da cidade antiga pode ser tão profundo quanto da noite deserta. Entre tâmaras e silêncios, você se encontra envolvido em uma história que, embora antiga, tem uma calma que atravessa os milênios. Você deixa para trás a movimentação da cidade e caminha lentamente até um campo aberto, onde os jardins do Palácio Real começam a se desenrolar diante de você. O perfume delicado de flores antigas, lírios, rosas e jasmins envolve o ar, criando um ambiente tão tranquilo que parece quase mágico. Enquanto você passeia entre as alamedas sombreadas, observa como os jardins foram cuidadosamente projetados, com canais de água que serpentam pelo terreno, refletindo o céu azul e criando pequenos espelhos naturais. Esses jardins eram um luxo reservado a poucos, uma mostra do poder e da riqueza da Mesopotâmia. Você encontra um jardineiro sentado à sombra, descansando após horas de trabalho. Ele oferece a você um pedaço de pão com mel, um gesto simples que carrega uma história silenciosa de hospitalidade e conexão humana. Historiadores ainda discutem se esses espaços verdes tinham um papel apenas estético ou se também serviam para rituais de cura e meditação. Você se senta ao lado dele e sente a textura macia das folhas ao seu redor, o sussurro constante da água, o canto distante de pássaros que parecem alheios ao tempo. A calmaria do lugar é tão profunda que até o seu corpo começa a relaxar, acompanhando o ritmo lento da natureza. Enquanto isso, você pensa nas práticas de jardinagem e agricultura, que incluíam o uso de técnicas avançadas de irrigação muito antes da era moderna. A engenhosidade dos mesopotâmios permitiu que cultivassem não só alimentos, mas também plantas medicinais e aromáticas que usavam para tratar enfermidades leves, um conhecimento que por vezes surpreende os estudiosos até hoje. Você observa uma abelha que zune preguiçosamente perto das flores, lembrando que a polinização natural já era um componente essencial para o sucesso desses jardins exuberantes. E, falando em curiosidades, você recorda que os antigos mesopotâmios tinham uma espécie de proto-apicultura, cuidando de colmeias para garantir a produção de mel, um dos poucos doces naturais de sua época. Com o sol começando a se pôr, você se levanta e começa a caminhar lentamente de volta, levando consigo a sensação de paz e a memória daquele jardim escondido, um oásis de serenidade em meio à agitação da antiga civilização. Entre tâmaras e silêncios, você percebe que a beleza não está só nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos, aquele instante de sombra, um sabor doce, um som suave, que ainda hoje tem o poder de acalmar. Você segue pela calçada de barro batido, o calor suave do entardecer envolvendo sua pele, enquanto as sombras da cidade começam a se alongar. O céu se tinge de tons alaranjados e rosados, criando uma paleta de cores que parece ter sido pintada especialmente para você. Neste momento, tudo ao seu redor parece desacelerar, como se a própria Mesopotâmia estivesse se preparando para um descanso tranquilo. Você encontra um pequeno grupo de músicos afinando seus instrumentos, harpas de madeira, flautas feitas de osso e tambores de couro esticados. A melodia que surge é suave, um som que poderia facilmente embalar qualquer um para o sono, quase como uma canção de ninar ancestral. Você fecha os olhos por um instante, deixando-se envolver pela música que ecoa pelas ruas de barro.
Enquanto caminha, você pensa nas histórias contadas por aqueles músicos, talvez canções que falam de deuses, heróis ou do cotidiano simples das pessoas. Historiadores ainda discutem se a música na Mesopotâmia tinha um papel religioso mais forte ou se era mais usada para entretenimento. Provavelmente era um pouco dos dois, como boa parte das coisas nessa antiga terra. Você passa por um ancião sentado em um banco de pedra que sorri ao vê-lo e acena com a cabeça. Ele carrega um ar de serenidade, como se tivesse acumulado séculos de sabedoria e agora apenas aproveitasse a calmaria do fim do dia. Você se senta ao lado dele por um momento, absorvendo a sensação de estar em um lugar onde o tempo parece curvar-se gentilmente, sem pressa. O aroma das tâmaras maduras mistura-se ao cheiro da terra úmida e do incenso queimado em algum templo próximo, criando uma fragrância reconfortante, quase como um abraço antigo que atravessa as eras. Você pensa em como essas pequenas sensações são eternas, capazes de conectar você a pessoas que viveram há milhares de anos. Antes de se retirar para um descanso merecido, você reflete sobre o ciclo constante da vida mesopotâmica: plantio, colheita, trabalho, celebração e repouso. Tudo embalado por uma calma natural entre tâmaras e silêncios, que agora também embala você. Você se aconchega em um canto tranquilo, pronto para fechar os olhos e deixar que essa história suave continue em seus sonhos, como uma canção antiga que nunca termina. Agora que você está acomodado, sente o peso suave do cansaço se espalhar pelo corpo, como uma brisa morna que envolve cada fibra dos seus músculos. Imagine-se deitado sob um céu estrelado, onde as luzes cintilantes parecem sussurrar segredos tranquilos e antigos, embalando sua mente para um descanso profundo. Sinta o ar fresco acariciar sua pele, enquanto o silêncio, entrecortado apenas pelo som de folhas balançando, cria uma atmosfera de segurança e serenidade. A história que você percorreu entre tâmaras e silêncios permanece com você, como um cobertor confortável que protege e acalma, afastando qualquer preocupação ou agitação. Respire lenta e profundamente, sentindo cada inspiração trazer calma e cada expiração liberar o peso do dia. Permita que seu corpo relaxe ainda mais, entregando-se ao ritmo tranquilo que a antiga Mesopotâmia ensinou, um ritmo que respeita o tempo de repouso e renovação. Lembre-se que, assim como os rios que correm silenciosos entre as cidades antigas, sua mente pode fluir suave, sem pressa, deixando para trás o mundo acelerado. É um espaço seguro, onde o passado e o presente se encontram, e você é o guardião desse momento de paz. Agora, aos poucos, deixe seus olhos se fecharem. Entregue-se ao abraço do sono, sabendo que essa jornada entre histórias antigas continuará em seus sonhos, suave e gentil, até o amanhecer. Boa noite, bons sonhos. A gente se encontra de novo na próxima história.